Boa noite a todos. Meu nome é Geisa Carine, sou presidente do Conselho Nacional de Boxe, hoje 30 de 6 de 2020. Eu gostaria de agradecer, né? A gente vai conversar um pouquinho com o Mero, ele que é conselheiro do Clube de São Paulo, e a família Éder Joffre, Andréa Joffre e Antônio Oliveira. Pode falar um pouquinho aí, o Mero, se apresentar. Boa noite a todos. O Mero Belintani Filho, sou conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. É um prazer estar aqui com vocês. Minha história no São Paulo começa num domingo. Já vou entrar assim, porque já faço a apresentação total. A minha história no São Paulo começa num domingo, dia do meu nascimento, cartório fechado, clube aberto. Fui registrado no São Paulo Futebol Clube, isso há 73 anos atrás. Passei por algumas diretorias e hoje atuo como conselheiro vitalício. Obrigada. Muitas pessoas não sabem, Homero, que o São Paulo, né? São Paulo, como outros clubes, também trabalha com outros esportes, né? Eu gostaria que você falasse resumidamente alguns esportes que tem dentro do Clube de São Paulo, além do futebol. Além do futebol masculino e feminino, nós temos o basquete, que são já profissionais. No Departamento de Esportes Amadores, nós temos ginástica olímpica, ginástica rítmica, todos os esportes, incluindo o boxe. Temos judô, temos algumas modalidades, assim, patinação artística, enfim, todos os esportes amadores nós temos lá dentro, abrangendo, inclusive, futevôlei, beach tênis, né? O tênis normal. Então, onde o São Paulo participa de campeonatos também. Então aí é onde entra o Éder Joffre, né? Que foi atleta do São Paulo, vestindo a camisa do São Paulo. Eu gostaria de saber o que significou para o clube ter sido representado pelo Éder Joffre, esse campeão mundial que levou não só o nome do Brasil, né, mas o nome do clube a 4 cantos do mundo. O Éder, assim, um extraordinário no que ele fez, como atleta, como a disciplina que ele teve e a referência que ele é lá fora, né? Nós brasileiros temos muito orgulho. E eu queria saber o que isso representou para o São Paulo. Olha, para o São Paulo Futebol Clube, o Éder representou e representa ainda, entre aspas, o Éder ele é unânime no Brasil e é unânime no mundo, né? O Éder, para o São Paulo, representou a divulgação não só do boxe, mas o Éder divulgou o próprio São Paulo Futebol Clube. O Éder, quando acabavam as lutas dele, graças a Deus, quase todas vitoriosas, quem conhece a história sabe que ele só teve 2 derrotas, se eu não me engano, né, e ainda contestáveis por pontos, nunca por nocaute. O Éder sempre estava com a camisa do São Paulo, ostentando com orgulho, e até hoje, nós tivemos, por exemplo, esse ano, um evento em Caçapava, ele, Oliveira, todos de vocês foram gentilmente até Caçapava, onde ele foi homenageado. E o Éder representa para nós, são paulinos, ele é uma lenda, não sei te explicar, ele é um querido, entendeu? Todo mundo quer passar a mão na cabeça dele, quer ficar do lado dele, tirar uma foto com ele. O Éder Jô é uma coisa explicável, mas ao mesmo tempo inexplicável para os São Paulinos. Ele é paixão, ele é amor, ele é carinho. Hoje ele é um pai, ontem ele foi um filho para muitos que ainda vivem e estão no São Paulo, que acompanharam a carreira dele. Então, ele é um gigante para nós do São Paulo Futebol. Eu vejo quando a gente vai, né, tem oportunidade de assistir o jogo, e o Éder é o time do coração dele, né, o São Paulo. Então, quando ele chega lá, tipo, ele para, né, as pessoas, desde dos torcedores, quantos conselheiros, quantos jogadores querem tirar uma foto com o Éder. Ele tem realmente isso que você falou, o Éder, ele é inexplicável a presença dele, né?
a humildade, a simplicidade que ele tem, ele nasceu realmente com um coração de campeão, né? O Éder, eu acredito assim que, eu falo por a gente ser brasileiro, o orgulho que a gente tem em representar um time que foi o São Paulo, e o Éder ainda quebra tabu, porque não só o de São Paulo ele é muito querido, o Éder, ele foi, né, em outros clubes, no qual ele foi recebido, aplaudido de pé, a gente sabe a rivalidade que tem de torcida, mas o Éder consegue quebrar isso, né? Mesmo ele representando a camisa do São Paulo, ele foi em outros clubes, foi muito bem recebido, foi aplaudido, e o esporte é isso, né? É respeitar os nossos atletas que são heróis, como o Éder Joffre. Por isso que eu disse que ele é unanimidade, né? Eu sei que o Éder foi no Corinthians, foi aplaudido em pé pela torcida do Corinthians. Sim. O Éder vai, mas isso mais para frente eu vou falar. Mas o Éder Joffre, como você bem falou lá no São Paulo, quando você vai assistir um jogo, as pessoas, é óbvio que o tempo passa para todo mundo. Os jovens hoje já ouviram falar do Éder Joffre, porque eu vejo muito jovem e quando, em várias ocasiões lá no Morumbi, eu falava, sabe quem é aquele senhor ali? Não, Éder Joffre. Então corre, um espalha para o outro e eu vejo crianças querendo tirar foto com ele, adultos querendo tirar foto com ele, e esses adultos que eu digo que não viram uma luta do Éder Joffre, adultos de 40, 50, que não chegaram a ver uma luta do Éder Joffre. Então ele realmente virou uma lenda. O Éder é um mito. Eu considero no São Paulo Futebol Clube, não, me desculpe o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni é mito na posição dele de goleiro. O Éder Joffre é mito no São Paulo em todos os aspectos, né? Então o Éder é um mito para nós todos brasileiros, não só São Paulinos. Eu sou fã do Éder. Quem não é, né? Eu também. E aconteceu até uma coisa engraçada, vou fazer uma observação, que o Éder ele foi no CT do São Paulo, eu acredito que foi o ano passado, né? E aí eu vi os pessoal comentando na página do São Paulo que aí acabou que o time ganhou. E aí o pessoal comentou que foi a sorte do Éder ter ido lá, ter desejado boa sorte para os jogadores. Tipo, falaram que foram como se fosse um amuleto da sorte, né? O Éder passou um pouquinho da energia dele para os jogadores. Você acha isso também, Homero? Então eu vou te lembrar uma coisa. Quem levou o Éder para o CT esse dia fui eu. Estava lá o Oliveira, né? Fui eu que levei. Foi uma véspera de um jogo São Paulo e Corinthians e no dia seguinte o São Paulo ganhou do Corinthians. E ele foi recebido lá, o Oliveira há de se lembrar, que está aí também agora, está aí com a gente, há de se lembrar que ele não conseguia entrar no carro para vir embora. E ao entrar no carro, as pessoas, isso me emociona, aplaudiam ele, né? Mas assim, entusiasticamente. As pessoas que visitavam o CT, jogadores, comissão técnica, aplaudindo o Éder pelo que o Éder representa, pelo que o Éder é de simplicidade, de pessoa humana, que não é só o boxeador, é o Éder humano, é o ser humano Éder Joffre. É uma pessoa ímpar, né, que teve uma vida irrepreensível, na minha ótica. André, eu fiquei contente que você lembrou esse fato, porque eu fui dentro do carro junto com o Oliveira e com o André. Saímos do Morumbi para o CT. Eu recebi os vídeos, eu vi, e fico muito feliz do Éder poder ainda viver esse momento, porque isso é uma gratificação, né? De tudo que ele passou, a gente sabe a dificuldade que é para um atleta, ele abrir mão da sua vida para se dedicar a um esporte, as lesões, né? Perda de peso, enfim, tudo que você enfrenta, e a gente vive num país que realmente não se valoriza tanto. E esse carinho e essa retribuição, né, do público com o Éder, esse reconhecimento, o Éder se emociona. Ainda ele até comenta, eles lembram quem eu sou ainda, né, depois de muitos anos. O Éder, ele é inesquecível. Eu sou suspeita de ficar falando dele, porque eu também sou fã, assim, de carteirinha. Queria ver o a Andréia Oliveira queria dar uma palavrinha, e aí vocês ficam à vontade aí para falar, né, sobre o Éder. Mas antes de André entrar, eu vou falar uma palavra um pouco forte. O Éder, quando as pessoas se lembram de mim,
eu vou te falar uma coisa. O Éder é imortal. Imortal, só isso. O Éder é incrível. Eu falo até para ele, eu falo, acho que você é um anjo que Deus mandou pra gente aqui na Terra, porque É, o estado de espírito dele, só de você, realmente, você tá perto dele, você sente uma coisa diferente, né? Ele é um brincalhão, sempre ativo, sempre ali disposto, cumprimenta todo mundo, tira foto com todo mundo. O Éder é alegria em pessoa. Pode, André, a Oliveira queria fazer uma pergunta? Pode perguntar, Oliveira. Quem vai fazer primeiro? Oi, boa noite, Geisa. Boa noite, Homero, Mike Miranda. Homero, eu queria saber de você se você tem a lembrança do meu avô no tempo que meu pai lutava. Se você tem alguma história daquela época para contar, alguma lembrança. olha, do Kid Joffre, eu tenho boas lembranças dele. Ele era muito amigo do meu pai, tá? E aonde meu pai ia, eu estava junto. Então, mas eu me lembro já, mocinho, né? E eu não me lembro de dizer exatamente a rua, não sei se era Santa Ifigênia, tinha uma academia onde o Éder treinava. E de Joffre, tinham outros atletas também lá. Mas eu me lembro que meu pai ia sempre lá. Então, eu tive a oportunidade e eu achava o teu avô muito ranzinza. Ele era muito, sabe, é coisa assim de moleque, né? Eu achava ele inatingível, né? E depois, com mais tempo, eu encontrei ele por 3 ou 4 vezes lá na Avenida Ipiranga, na sede de São Paulo. Tá? Uma vez, inclusive, quando o Éder recebeu uma homenagem do Laudo Natel, eu estava presente. Eu tenho a foto disso, né, com o Kid Joffre atrás, o Éder recebendo a homenagem. E então são lembranças assim e as grandes histórias, né, que meu pai contava do Kid Joffre. Eu não tive uma intimidade com seu avô, mas eu tive uma proximidade com ele por muitas e muitas vezes. E Tem uma depois no curiosidade. Pacaembu, né, quando ele, né? Pode falar, no Pacaembu, né? E depois no Pacaembu, quando o Éder Joffre, quando o Kid Joffre, eu não sei como é que é o termo, mas ele era o gerente geral lá, o administrador do Pacaembu, eu acredito, né? E aí sim, aí eu estava sempre muito com ele, e nós temos um conselheiro antigo no São Paulo, que é o Mauro Cernandes, que depois do Kid Joffre assumiu a administração do Pacaembu, e deixou agora a administração do Pacaembu para assumir a mesma função no São Paulo Futebol Clube, né? Que era a questão de cuidar do estádio, que o seu avô cuidou, e muito bem na época. Uma curiosidade, se me permite, a sua semelhança com ele. Você lembra bastante o seu Kid, fisicamente. O Éder falou isso, você lembra quando nós fomos lá no Morumbi? O Éder falou, pô, Sim, parece com o meu pai. Ele é, falou. é. Não, Eu as queria lembranças emendar que eu uma pergunta. Queria emendar uma faço, pergunta. Há pouco tempo, o Éder recebeu um colar de honra ao mérito, junto com o Carlos Alberto, da Praça é Nossa, lá na Assembleia Legislativa. Você estava presente. O que você sentiu ali? O que você achou dessa homenagem que foi feita para ele na Assembleia? olha, eu sempre quando eu vejo o Éder Joffre, isso não é conversa. Eu realmente, eu sou uma pessoa muito emotiva. Se você me contar uma piada, eu choro. Eu sou muito emotivo. Então, quando eu vejo o Éder Joffre, eu me emociono de estar na frente de uma pessoa que tanto fez pelo Brasil, pelo São Paulo, e às vezes me entristeço. Quando eu fui convidado para ir para a Assembleia Legislativa, eu me lembro que fui eu, minha mulher, vocês conhecem, Vanessa. e um rapaz, o Fernando Benincasa, que é jornalista, tá? E a Assembleia, graças a Deus, estava cheia, casa cheia. Eu senti a ausência de muitos são paulinos. Nesse aspecto, eu acho que não só esses são paulinos do São Paulo Futebol
de dentro do São Paulo Futebol Clube. Mas tinha lá um conselheiro, Valdo Braga, e eu, representando, graças a Deus, representando São Paulo. Mas eu fico triste com a memória do brasileiro, e São Paulino também é brasileiro. Então, essa tristeza eu tenho não só pelo Éder Joffre, mas a memória é muito curta do brasileiro em não homenagear. A homenagem que alguém pode fazer para o ídolo é estar presente com ele durante a carreira, mas principalmente depois da carreira. Isso é a lembrança das glórias que ele trouxe para nós e as glórias que ficarão eternas e que ele trouxe, né? Você acompanhou o que aconteceu no terceiro cinturão. É isso que eu ia te perguntar agora. A recepção que foi feita no aeroporto, quando ele chegou com o tricampeonato lá, você estava presente lá. Para você também, o que foi aquilo? Aquilo, para mim, foi um misto de alegria, mas também de decepção. Decepção não com a instituição São Paulo Futebol Clube, mas com os homens que compõem o São Paulo Futebol Clube de hoje. Eu enviei 240 e-mails, eu os tenho registrados, convidando todos os conselheiros, presidentes das quatro presidências, né? Conselho Consultivo, Deliberativo, Fiscal, presidência da diretoria, e eu pedi o mascote do São Paulo, que estava lá também, e mais uma vez convidei torcida independente, convidei a Dragões da Real, nas pessoas dos seus presidentes, né? E lá chegando em Guarulhos, eu me vejo sozinho. Eu, a Vanessa e o Severino, e mais uma vez o Fernando Benincasa, que levou até uma faixa, que você lembra. Éder Eterno Jogo. E por outro lado, eu senti a emoção de quando eu estendi as bandeiras do São Paulo, para que o Éder, ao sair, visse, falei com seguranças, etc., para que o Éder visse que o São Paulo estava presente naquele momento de glória, que era o terceiro título mundial de boxe, era o terceiro cinturão. E eu senti orgulho de mim mesmo, de eu estar lá representando São Paulo, mesmo que sozinho. Eu quero que você entenda bem isso. Mas não precisou muita coisa para aquele público grande que estava no saguão do aeroporto, à espera de chegada de aviões, perceber quem havia chegado. E você viu o que aconteceu. Filas se formaram, aplausos. Aí eu me senti feliz. Ele estava nos braços do povo, né? E ali não tinha só São Paulinos, tinha tudo. Então, mas a sensação que eu tive foi essa, de orgulho de representar a minha instituição, o meu São Paulo Futebol Clube, e orgulho de ver o Éder Joffre descer de um avião, depois de uma viagem, para nós seria cansativa, para ele muito mais cansativa, mas ele descer com um sorriso e vestindo a camisa do São Paulo. Mais uma vez. Realmente. Isso daí serve um pouco de lição para os brasileiros, porque nós chegando lá de fora, lá fora a recepção é diferente. Nós estávamos hospedados, a gente estava junto também, ficamos hospedados no mesmo hotel. A gente não conseguia sair do quarto quando o pessoal soube que o Éder estava lá. Inclusive os grandes campeões, as grandes lendas do boxe, tem por aí o Oscar de la Hoya, o Júlio César Chaves, e vai por aí o Michael Spinks, todos, quando souberam que o Éder estava lá, faziam questão de chegar perto, de tirar uma foto, de conversar. No restaurante, a gente demorava, o restaurante ficava a menos de 10 minutos de onde a gente estava, a gente demorava quase 1 hora para chegar no restaurante por causa dele. O pessoal parando para tirar foto e tal. E isso daí faz falta na vida dele também. Aqui na terra dele, ele não tem esse reconhecimento. Exato, mas tem, por exemplo, como até o Mike Tyson, se eu não me engano, falou que o Éder foi ídolo dele, né? Eu não sei se estou errado. O Mike Tyson falou. Que o Éder era ídolo dele e tal. Então, o Éder tem histórias incríveis, mas o Éder nunca deixou
de divulgar o país dele e o clube que ele amou e ama até hoje, né? Então é isso. Homero, eu queria perguntar para você como é que está a situação do memorial lá do São Paulo, uma coisa que eu sei que você tem muito orgulho. O nosso memorial, infelizmente, está fechado, já vai para 9 meses, tá? Abandonado por falta de... Está faltando manutenção lá. Nós estamos com alguns problemas financeiros lá no São Paulo, mas eu consegui agora, talvez com o próximo presidente, pegar esse memorial para reforma total dele, ampliação e modernização. Esse memorial vai ter que ser... o atual já é um orgulho, porém ele ficou defasado com o tempo, caiu na obsolência, né? E nós temos um projeto para revitalizar aquilo, ampliando, modernizando, fazer tudo digital e ter algumas novidades, por exemplo. O Éder já está no memorial. Prova disso que vocês sabem que eu pedi para te retirarem as coisas do Éder de lá do memorial, levarem para o Salão 9, dado ao risco que estava correndo. E a ideia realmente para o ano que vem já é fazer um novo memorial, com ingresso pago para ele se como é que se diz? Para ele ser autossuficiente. E lá nesse projeto a gente colocou lá a ala Éder Joffre, tá? Para vocês terem ideia. E lá a minha pretensão é fazer uma estátua para ele, tá? Em tamanho natural, para ele ficar perene lá no Memorial de São Paulo. E isso nós vamos precisar da ajuda de vocês, inclusive, com vídeos, com áudios do Éder Joffre, com o que se tiver de material daquela época, né, para disponibilizar, fazer cópias, fazer restaurações nessas imagens e colocar lá para as pessoas saberem quem foi Éder Joffre. Essa é a nossa ideia. Muito bacana, muito bom isso. Te agradeço muito pela ideia, pelo carinho. E vamos aguardar, né? É um presente também para a nação São Paulina, né? Isso, quantas vezes o São Paulo é campeão do mundo, Homero? São Paulo é 3 vezes campeão da Libertadores e 3 vezes campeão do mundo. No futebol, né? E existem sempre as perguntas, né? Por que no São Paulo não põe as estrelas para o Éder Joffre? Por que não põe estrela? Porque o Estatuto do São Paulo é muito claro. As estrelas que estão lá, as 3 vermelhas, são dos tricampeonatos mundiais de futebol, tá? Que é o que o São Paulo se destina. Mas quando é para atletas individuais, só pode ser colocada estrela para os atletas amadores, o que não foi o caso do Éder, certo? Senão as estrelas dele estariam lá também. As 2 estrelas que o São Paulo tem amarelas referem-se ao Ademar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo em 2 Olimpíadas. Mas ele vai ter lá a ala no memorial, a ala Éder Joffre, onde nós vamos contar realmente toda a história dele. Se possível, desde o primeiro dia que ele ingressou num ringue, né, até todas as glórias dele, até culminar com o México, né, onde ele foi receber o 3º cinturão, depois de uma luta muito grande de vocês, foi reconhecido. E agora vai ter o Hall da Fama, né? Então, nós queremos registrar tudo, deixar isso tudo registrado e imortalizado lá no memorial, para as futuras gerações saberem que o São Paulo teve um homem chamado Éder Joffre, que representou com toda a honra não só o São Paulo Futebol Clube, como toda a nação brasileira.
André, você quer falar sobre o Hall da Fama também? Aproveitar já esse gancho que o Homero já comentou sobre esse momento. Você quer esclarecer alguma coisa? No caso, assim, eu quero falar é que, a princípio, não íamos estar divulgando, né? Porque ainda estamos trabalhando a respeito, estamos negociando ainda. Então, conforme tiver tudo ok, tudo bonitinho, que eu não gosto de dar notícia antes de finalizar tudo, né? Conforme tiver tudo correto, tudo certo, dia, data, tudo, aí eu vou estar divulgando, vou estar colocando na rede social do meu pai, no Instagram dele. E até assim para não estar dando informações erradas. Tá bom? A gente, o São Paulo, né, Homero, vamos até abrir, esse ano iria estar fazendo uma festa, né, em comemoração ao aniversário do Éder, por conta do momento que a gente está vivendo de pandemia, não pôde ser realizado. Só para esclarecer isso, porque as pessoas acharam que não deixou passar em branco, ou porque não teve uma importância do clube, que eu sei que você estava por trás disso, junto com a família junto com a Andréia, né, e o Oliveira, se propondo a fazer isso, mas não aconteceu por conta do momento que estamos vivendo, né, da pandemia, que foi exatamente na data, né, que aconteceu, mas já estava tudo certo, correto? Nós tivemos duas reuniões, ou três, não me lembro, com o Oliveira e com a Andréia, e estava tudo certo, já marcada a data, inclusive, lá no Salão Nobre do São Paulo, nós íamos fazer um café da manhã para os convidados do Éder Joffre, da Andréia, do Oliveira, estava tudo alinhadinho, estava tudo marcado. Aí veio a notícia, né, de que todo mundo não poderia mais abrir o clube, veio a pandemia, e, se Deus quiser, nós ainda vamos comemorar o aniversário do Éder Joffre. Se não for esse ano, o ano que vem que seja. Mas Se isso Deus aí está quiser. certo, não foi esquecido, né, não foi de maneira nenhuma esquecido. Infelizmente, não houve a possibilidade de ser realizado. E também, quem não sabe, tem uma sala, né, uma academia de boxe dentro do São Paulo, que tem o nome do Éder Joffre, né, que vai as fotos do Éder Joffre. Esse projeto também foi uma forma de reconhecimento de São Paulo para o que o Éder proporcionou, né. Eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre essa sala, o Oliveira também fez parte disso, junto com a Andréia. Eu queria que vocês comentassem como que foi. Essa foi, está lá, hoje não, mas ela é utilizada diariamente por jovens, né, como o Éder foi um dia, pretendentes à arte do boxe, e é uma homenagem ao Éder Joffre, que está lá na área social de São Paulo, Departamento de Esportes Amadores, né? E não sei se a Geisa já deve ter ido lá, né? Algumas vezes. Eu considero um local muito bonito, tal. É uma forma também mas não vai ser que nem o memorial, entende? E amanhã, sei lá, na minha concepção, memorial vai ser uma coisa que vai ser estatutária. Essas homenagens são estatutárias, então não vão poder ser removidas. Mas essa academia que está no São Paulo, e isso eu posso te garantir, que qualquer que seja a época, enquanto tiver lá dentro de São Paulo um ringue, essa homenagem vai ser do Éder Joffre. Com toda certeza e segurança eu te falo isso. Tem algum comentário a fazer, Oliveira, sobre a academia que foi criada? Você fez parte do projeto? Não, essa academia essa que está lá agora, foi inaugurada em 2015, se não estou enganado. E na época... Foi 2016. 2016. Foi na época, inclusive, que o Éder fazia aniversário. Fazia, acho que, 78 anos, uma coisa assim. Eu me lembro que, quando a gente estava conversando lá, o pessoal da direção lá da parte social não tinha ainda decidido exatamente
e não me colocar lá, né, na academia. Aí foi quando eu interferi, falei, pô, aqui não tem como você fazer uma academia aqui se você não puser o nome do Éder, né? Não, pô, é mesmo, porque eu acho que eles estavam em dúvida se colocava do Éder ou do Kid, do pai do Éder, né? Mas aí ficou mais claro mesmo de colocar do Éder, acho que ficou bem colocado também. Tem algumas fotos dele lá que o seu Kid aparece também. E a homenagem que é feita para o Éder é sempre dividida com o seu Kid também, isso por vontade do próprio Éder mesmo, né? É isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida, algum agradecimento, Andréia? Vou deixar você fazer os agradecimentos finais. Está acabando já? Bom, então, no caso, assim, em primeiro lugar, eu quero estar agradecendo meu marido por estar sempre do meu lado, me dando toda essa força, esse apoio, essa ajuda, né? Não tivesse junto, seria meio complicado para mim estar aguentando, para estar fazendo tudo, correndo atrás das coisas. Muito obrigada. Depois, quero agradecer muito ao Homero, o carinho, o respeito que ele tem pelo meu pai, pelo meu avô, que eu era bebezinha e não conhecia, assim, não tenho a lembrança. E também agradecer a você, Geisa, por estar junto com a gente. Já somos uma família, né? Então, um ligado no outro já. Agradecer muito a vocês também, WBC, o Mike Miranda, pelo carinho de vocês também. Agradecimentos finais, Homero? Pode falar, Oliveira, se você... Eu me despeço com bastante alegria, agradecendo a todos os que tiverem a oportunidade de ver e ouvir esse vídeo. E agradecimentos ao Mike Miranda e a Geisa, a Oliveira e a Andréia. Agradecer dizendo obrigado por vocês serem meus amigos. Ele tirou mais as palavras minhas. Eu sou meio suspeito para falar do Homero, porque desde quando a gente se conheceu foi assim, tipo um amor à primeira vista, né? Porque ele tem um pensamento parecido com o meu, um cara correto, que quer sempre fazer as coisas certas, sempre se preocupando com o próximo e sempre andando direito, né? Então, para mim, honestamente, é uma grande honra ter uma amizade do Homero, a Vanessinha, a esposa dele também, é uma pessoa 100%. E o agradecimento que tem que fazer, fora o Homero nessa gravação, seria para você, Geisa, para o Mike, para os Mikes, né? Mike pai, Mike filho, que na batalha que a gente teve, como o Homero disse há pouco, aí na luta que a gente teve que travar para conseguir reconhecimento do terceiro título mundial do Éder, que não é pouca coisa, que às vezes tem pessoas que falam, ganhou o título lá e tal, não é bem assim, não, ele ganhou o terceiro título, que é uma coisa muito grande, muito importante, pelo menos para nós que amamos o Éder, né? E um agradecimento para o CNB, para você, para o Mike, para a Andréia, né? Por a gente estar sempre compartilhando as ideias e na luta diária aí. E no que depender da gente, o nome do Éder não vai ser esquecido tão cedo, não. Gostaria de agradecer a vocês, né, pela oportunidade de fazer parte da história de vocês. Andréia, parabéns pelo carinho que você cuida do seu pai. Isso não é qualquer filho que faz, não é qualquer filho que se propõe a ter esse carinho, esse cuidado. Eu acompanho, né, o carinho que você tem com ele, o cuidado que você tem, e isso é retribuição, mas muitas das vezes a gente vê, né, por aí, filho que não se preocupa em ter esse cuidado com o pai. Oliveira, obrigado por você também estar do lado dela nesse momento que não é fácil, né? Você sendo o marido dela, não, meio que o Éder não sendo a sua responsabilidade, mas eu também vejo o carinho, o cuidado que você tem com ele. E isso, o Brasil tem que agradecer a vocês, né? Por vocês cuidar da nossa lenda viva, do nosso mito, do nosso tesouro. A você, Homero, muito obrigada
que pareça mais pessoas dentro de clube, dentro de comissões, que se importe sim com nossos heróis, que são os atletas, que não se preocupem em status, em dinheiro ou coisas do tipo, e se preocupe sim em preservar a história, porque não existe um presente, um futuro sem um passado. E a gente precisa cuidar do nosso passado, a gente precisa valorizar o nosso passado, né? Então, que tenha mais pessoas igual a você, que esteja dentro de um clube grande, mas que se preocupa, assim, com quem fez parte da história desse clube, ou com quem faz parte da história, seja do que for, de uma comissão, de um esporte, mas que leve isso com amor, né, que é o que você faz. A gente vê o seu carinho quando a gente chega lá para assistir um jogo, o carinho que você tem com o Éder, o respeito, a admiração, né, e você é um cara muito importante dentro do São Paulo, você vem fazendo a diferença, a gente acompanha seu projeto social, e aí o futebol lá, que eu fiquei muito feliz de assistir, o Éder também gostou bastante, ele até comentou, e o pessoal ficou super feliz de ver o Éder lá, de tirar foto, e o mais bonito de tudo é ver a sua equipe que estava lá junto com você, parabenizar todo mundo que estava lá, que abraçou essa ideia junto com você, né, foi um projeto social, um calor, todo mundo correndo para lá e para cá junto com você. E o mais bonito foi ver o sorriso no rosto daqueles atletas, né? Que foi um jogo dos amputados. Então, com todas as dificuldades que eles tinham, eles estavam lá jogando, e muito bem, por sinal, né? Não estão ganhando milhões, como alguns jogadores, e fizeram muito bem ali, porque fizeram com amor. Então, eu só tenho a agradecer vocês, por me permitir fazer parte da história, né? De conviver com vocês, que são pessoas de extrema importância, e o que depender da gente está aqui, né, para levantar, não deixar o nome do Éder, assim como os outros, né, que fizeram parte da história do nosso país. A gente só tem a agradecer, né, que Deus dê muita saúde, que Deus dê muito entendimento e sabedoria para que a gente possa continuar seguindo em frente. A você, Homero, a família Joffre, o Éder Joffre. E é o que eu falei, se a gente for falar de Éder, a gente vai ficar noites e noites aqui falando, porque ele tem muitas histórias boas, né? Não é o que eu falo para a Andréia, como que é ser filha do Éder? Eu só ouvi falar bem. Eu nunca ouvi ninguém falar mal do Éder. E eu acho que é um orgulho que não deve caber no peito, né? Porque você ouvir só coisas boas do seu pai, de um ente querido como a gente tem, nos enche de orgulho também. Então, meu muito obrigado para vocês. Se precisar, estamos aqui. Muito obrigado, Homero, por você se propor a conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da sua história e desse ícone que é Éder Joffre. Muito obrigada mesmo, de coração. Tchau. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, Oliveira, Andréia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Homero.